E meus amigos, olá mais uma vez. Então, seguindo aí com a nossa proposta, hoje nós vamos resolver mais uma questão de concurso público. E hoje nós veremos aí uma questão que caiu na prova da Petrobras de 2010. E é um assunto também bastante trabalhado nos concursos, principalmente para engenharia de produção, economia, administração e áreas correlatas. É uma questão simples também, não é difícil, vocês vão ver. Se vocês dominarem o assunto rapidamente, vocês resolvem, né? Mas eu achei que valia a pena a gente comentar sobre ela. Acompanhando as outras questões que eu resolvi e outras que eu vou resolver aqui no canal, vocês vão ver que, de uma maneira geral, as questões que caem em concurso, principalmente as questões objetivas, elas não são questões muito trabalhosas. Ou você domina o assunto e rapidamente já marca a alternativa correta, a opção correta, ou quando exige alguma conta, são contas muito simples. E isso tem uma razão de ser muito óbvia, muito simples, porque normalmente você vai resolver provas que têm 20, 30, 40, às vezes 50 questões. Então, você tem uma média aí de 1 a 3 minutos para resolver cada questão. Então, evidentemente, que não pode ser uma questão que envolva centenas de cálculos, porque não há tempo para isso. Então, são questões relativamente simples e rápidas, se você souber resolver. Então, fica mais essa dica aí para vocês. Quando eu dou, por exemplo, pesquisa operacional na universidade, eu posso colocar 2 questões valendo 5 pontos, numa prova de 2 horas. Então, o aluno tem praticamente 1 hora para resolver cada questão. Então, é uma questão onde ele tem que montar as equações, calcular a solução do problema, né? Enfim. Então, dá para trabalhar com muito mais profundidade. Agora, num concurso público, via de regra, não é isso que acontece, né? As questões que eu vejo que dão um pouquinho mais de trabalho são algumas questões que eu já resolvi e que eu vou resolver aqui novamente, algumas questões da prova discursiva da Marinha, para engenheiro de produção. Que lá a Marinha tem a prova objetiva, a prova de múltipla escolha, e tem a parte discursiva também. Essas questões discursivas que são um pouquinho mais trabalhosas, que você precisa fazer um pouco mais de conta. Mas também não é nada do outro mundo. Eu já resolvi uma questão aqui discursiva da Marinha envolvendo o assunto Critical Path Method, né? O método do caminho crítico, está aqui no canal, é só procurar e assistir. Aquela ali é a mais dificilzinha que eu vejo, né? As outras são questões muito simples, muito rápidas. Isso também tem outra lógica. Para o avaliador, vale mais a pena verificar se você domina um leque de assuntos maior, né? Se ele coloca uma questão muito difícil, muito complicada, a prova teria que ter poucas questões, porque, né, não dá para resolver uma questão super complexa em 2, 3 minutos. Se ele coloca uma questão que dá para ser resolvida de 1 a 3 minutos, ele pode elaborar uma prova com 50 questões. E aí ele consegue observar um espectro muito maior de assuntos, se o candidato domina ou não, né? Estatística, PO, teoria das filas, cálculo, álgebra linear. Então, eu entendo a lógica do avaliador. É melhor eu colocar 50 questões simples e de assuntos completamente diferentes para avaliar se você domina esse leque de assuntos, do que eu colocar só 2 ou 3 questões muito específicas e avaliar se você é capaz de resolver só daquele determinado assunto.
Então, vamos deixar de conversa e vamos ver a questão de hoje. Então, a questão de hoje é uma questão da Petrobras, da prova de 2010, dentro da estatística, e fala sobre correlação e regressão. Eu estou pensando em fazer um intensivão aqui, né? Considerando aí que o concurso abriu aí o concurso para a Petrobras, está aberto, né? Um salário inicial de R$ 11.000. Então, estou pensando em fazer um intensivão aqui, só com questões da Petrobras. Então, vamos ver o que essa questão nos diz. Então, está ali, não tem nada para calcular, ela basicamente é conceitual, né? E, na verdade, eu vou fazer aqui uma análise com vocês em cima desses gráficos e depois nós avaliamos aí as alternativas. Então, ele fala assim, ó, analisando os diagramas de correlação das variáveis y1, y2 e y3, afirma-se que o coeficiente de correlação em relação a x, né? Então, ele está falando sobre o coeficiente de correlação, o R, né? Coeficiente de correlação de Pearson, o R. O coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson, o que ele mede, né? Ele mede se duas variáveis estão correlacionadas linearmente, né? Então, ele vai medir se duas variáveis estão correlacionadas linearmente. Então, essa é a primeira questão, que às vezes é meio que uma pegadinha, né? Quando eu acho um coeficiente de correlação de Pearson igual a zero, não quer dizer que duas variáveis não estão correlacionadas. Quer dizer que elas não estão correlacionadas linearmente, mas pode ser que haja alguma outra correlação, né? Então, o coeficiente de correlação de Pearson, ele será utilizado especificamente para correlações lineares. Ok? Bem, e quando a gente calcula esse coeficiente de correlação, esse R, né? Ele sempre vai ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. E aí, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte: se o R, esse coeficiente de correlação, ele for maior do que zero, se ele for maior do que zero, eu tenho uma correlação linear positiva. Então, eu tenho aqui uma correlação linear positiva. Quer dizer que o meu gráfico, né, ele vai ter o formato de uma reta crescente. Então, vou achar aqui um R, por exemplo, igual a 0,78. Demonstra que essas duas variáveis, x e y, estão correlacionadas linearmente e eu tenho uma função crescente. Já se o meu R for menor do que zero, eu tenho uma correlação
correlação linear negativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu também tenho as duas variáveis correlacionadas, só que elas são correlacionadas negativamente. À medida que x aumenta, y diminui. Eu vou ter isso aqui, né? Eu vou ter aqui o meu diagrama de dispersão, e aqui, por exemplo, o meu R vai ser menos 0,91. Né? Então, aqui eu tenho uma correlação linear positiva, aqui eu tenho uma correlação linear negativa. Né? Agora, se o meu R ele for aproximadamente igual a zero, quer dizer que eu não tenho a correlação linear nem positiva, nem negativa. Né? Quer dizer que não há correlação linear. Aqui não há correlação linear. E aí, se não há correlação linear, uma das possibilidades é que esses pontos estejam uniformemente distribuídos. Dá para fazer uma pegadinha aí também, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Então, se eu tiver os meus pontos assim, uma nuvem de pontos, onde eu não tenho uma reta, né? Então, eu vou ter essas variáveis x e y, elas não são relacionadas linearmente, se elas forem uniformemente distribuídas. Então, meu R vai ser aproximadamente igual a zero. Além disso, nós podemos falar em outros detalhes. Né? Se o R for exatamente igual a 1, nós dizemos que nós temos uma correlação linear positiva perfeita. Quer dizer que os pontos estão exatamente em cima da reta, certinho, né? Uma correlação, o que, evidentemente, num fenômeno real, da vida real, é muito difícil de acontecer, né? Eu ter duas variáveis e elas serem correlacionadas linearmente, né, de uma maneira perfeita. Mas, conceitualmente, isso existe, né? Esse conceito existe. E se o R for igual a menos 1, é o contrário. Quer dizer que eu tenho uma correlação linear negativa perfeita. Então, aí eu vou ter uma reta decrescente e os pontos perfeitamente em cima, coincidentes dessa reta. Né? Bem, tem outro conceito também importante. Na literatura, em alguns livros, a gente encontra o seguinte: se esse R, esse coeficiente de correlação linear, ele for maior ou igual a 0,6, o módulo, né? O módulo dele, for maior ou igual a 0,6 e menor ou igual a 1, nós temos uma correlação linear forte. Correlação linear forte. Se o módulo do R for menor do que 0,6 e maior ou igual a 0,3, nós dizemos que há uma correlação linear moderada. Correlação linear moderada. E se o módulo do R for menor do que 0,3, essa correlação é muito fraca. Eu tenho uma correlação linear fraca. Correlação linear fraca. Então, vocês observem que assim, o assunto parece inicialmente simples, mas nós temos aí uma quantidade de conceito, né? Conceitos, uma carga conceitual boa. Né?
que dá para ser bastante explorado em questões de concursos públicos, né? Se juntar isso tudo que eu falei aqui para vocês, R maior do que zero, R menor do que zero, R igual a 1, R igual a menos 1, né? Correlação linear positiva forte, correlação linear negativa fraca, né? Se a distribuição ela é uniforme, se não é, dá para fazer aí uma questão, dá para fazer aí uma variedade de questões diferentes. Bem, mas isso tudo que eu falei foi só meio que só um overview, né, para a gente entender a resolução da questão. Deixa eu até mudar de cor aqui. Agora eu vou resolver aqui a questão. Só fiz um rápido overview só para contextualizar a questão. Como eu já conversei com vocês, o nosso objetivo aqui para resolver essas questões não é ensinar a parte conceitual do assunto, porque senão acaba se estendendo muito a resolução das questões. E as aulas específicas sobre esses assuntos nós temos aqui no canal, né? Já coloquei aqui uma aula passo a passo, ensinando a calcular com a fórmula, né, bonitinha, ensinando a calcular a correlação de Pearson, ensinando a fórmula da regressão, né? O que é uma interpolação, o que é uma extrapolação, usando o software, usando o Excel, usando o Curve Expert. Já expliquei isso tudo aqui, vou colocar o link aqui nesse vídeo, tá? Se vocês quiserem assistir a aula completa, acho que tem mais de 2 horas a aula. Mas aqui, então vamos ver o que ele diz. Ele dá 3 gráficos, né? Ele dá 3 situações aqui. Então, eu já posso, antes de ver as opções, eu já posso tirar algumas conclusões aqui, antes mesmo de ver quais são as opções, né? Antes dele me perguntar ali, baseado nisso que eu falei aqui para vocês, eu já posso tirar algumas conclusões. Ó, nesse primeiro caso, eu tenho uma correlação linear negativa, porque aqui eu tenho, né, uma função decrescente. Então, eu já sei que aqui a minha correlação, há uma correlação linear negativa. O meu R é negativo. E provavelmente ele deve ser igual a 1, né? Porque eu tenho aqui, ó, os pontos estão certinhos em cima de uma reta. Ou seja, é esse caso aqui, né? Eu tenho uma correlação linear negativa perfeita. Então, provavelmente, aqui o meu R é igual a menos 1, nesse caso, né? Tem uma correlação linear negativa perfeita. No caso 2, vocês observem que eu não tenho uma reta. Os pontos, eu tenho aqui um diagrama de dispersão, e esses pontos estão meio que distribuídos uniformemente. Então, aqui eu não tenho uma correlação linear. Ou seja, o meu R, ele provavelmente estará aí próximo de zero. Eu não tenho uma correlação linear, nem positiva, nem negativa. É o caso que eu expliquei aqui, ó. Não há correlação linear, porque os pontos estão distribuídos uniformemente, né? Então, nesse caso aqui, não há correlação linear. E nesse caso aqui, né, vocês observem aqui que eu tenho aqui uma reta, né? Então, aqui eu tenho uma correlação linear positiva, correlação linear positiva. Contudo, ela não é perfeita, né? Essa aqui, aparentemente, ela é perfeita. Aparentemente, ela é perfeita. Aqui, ela parece não ser perfeita, mas ela é forte, né? Então, eu posso partir do pressuposto que eu vou ter um R
um R positivo, um R maior do que zero, porque eu tenho uma correlação linear positiva. E, além disso, eu posso inferir que o módulo desse R é maior ou igual a 0,6, menor ou igual a 1. É forte, né? Então, isso é o que dá para concluir olhando para esses gráficos sem olhar as opções. No primeiro, tem uma correlação linear negativa, porque a função é decrescente, aparentemente ela é perfeita, e se ela for perfeita, o meu R vai ser igual a -1. No segundo caso, eu tenho aparentemente uma distribuição uniforme, então não há correlação linear, e o meu coeficiente de correlação de Pearson vai ser igual a zero. E no terceiro caso, eu tenho uma correlação linear positiva, que então meu R é maior do que zero. Aparentemente, essa correlação linear positiva é forte, o que quer dizer que o módulo do meu R vai ser maior ou igual a 0,6 e menor ou igual a 1. Então, vamos partir para as opções. Na letra A, diz que o gráfico 1, a correlação de Pearson, é igual a 1. Isso é verdade? Isso não é verdade, porque ele é igual a -1. A correlação linear, no primeiro caso, ela é negativa, né? Aqui eu coloquei R igual a -1 e não 1. Então, a letra A está eliminada. Não é igual a 1, é igual a -1. A letra B diz que, no gráfico 1, né, a correlação de Pearson é igual a zero. Está errado também, porque nós vimos aqui que ela é uma correlação linear negativa e próxima de -1, né? Aparentemente, eu tenho uma correlação linear negativa perfeita. Então, também não é igual a zero. Então, a letra B também está eliminada. A letra C diz que a correlação de Pearson, de Y2 em relação a X, é igual a -1. Então, ele disse que a correlação de Pearson aqui é -1. Não é, nós já vimos que é igual a zero, porque os pontos, né, o diagrama de dispersão, não indicam aqui a tendência na formação de uma reta, né? Então, aqui também, no segundo caso, está completamente errado. A correlação de Pearson, no segundo caso, no gráfico 2, é igual a zero. Então, aqui está errada também. Depois, a letra D diz que, no gráfico 3, a correlação de Pearson está entre 0 e -1. Está errado, né? Porque no gráfico 3, a correlação de Pearson ela é maior do que zero. Ela é positiva, porque eu tenho aqui uma reta crescente. Então, o meu coeficiente de correlação de Pearson será positivo. Estará entre 0 e 1, e não entre 0 e -1. Então, aqui está errado também. Com isso, a única opção que nos resta, por eliminação, é a letra E, que diz que a correlação de Pearson está entre 0 e 1. E está correto. Nós vimos aqui, né, no gráfico 3, eu tenho o diagrama de dispersão, nós já vimos que temos aqui uma correlação linear positiva, que no caso é forte, e o R é positivo, é maior do que zero, ou seja, ele está entre 0 e 1, né? Então, a opção correta é a letra E. Letra E. Né? Esse é o gabarito da questão. Então, vocês observem que a questão ela não é super complexa, ela não é super complicada, super difícil, mas exige uma carga conceitual para você resolver, né? Você precisa saber o que é uma correlação, o que é uma regressão, especificamente a correlação linear, regressão linear, né? O que é uma correlação linear positiva, correlação linear negativa, quando que ela é forte, quando que ela é fraca, quando que ela é perfeita, né?
Então, nós temos aí uma carga conceitual considerável que precisa ser sabida dentro aí desse contexto, tá? Então, está aí mais uma questão da Petrobras resolvida. Deixa eu compartilhar aqui. Então, é isso, meus amigos. Então, conforme eu havia prometido, todos os dias eu vou resolver uma questão de concurso público, seja do IBGE, seja da Petrobras, seja do quadro técnico da Marinha, seja da Casa da Moeda, seja do ENAD. Então, todos os dias, né, a cada dia, eu trarei uma questão nova e um assunto novo para ser trabalhado aqui no canal, tá? Com isso, aí nós trabalhamos naquelas 3 frentes que eu comentei, que é preparação para a vida acadêmica, né, para quem quer seguir fazendo um mestrado, um doutorado, preparação para o mercado de trabalho, para quem quer aplicar os métodos da PO na sua atividade laboral, e uma terceira via, que é a preparação para concursos públicos. Tá? Então, vejo vocês amanhã, então, na nossa próxima questão, e até breve.